Beleza, galera? Estamos aqui agora com o Roberto, mora aqui na Espanha, né, Roberto? Há quanto tempo? Moro aqui há 16 anos. 16 anos. 16 anos. Qual cidade? Eu atualmente moro na cidade de Almeria. Almeria. É o sul da Espanha. Almeria, sul da Espanha. Roberto, grande amado, irmão mesmo, precioso. Vou perguntar aqui, duas perguntas aqui pra você. Duas não, né? Quantas você quiser, manda bala. Qual é a sensação de você estar organizando esse encontro? E por que Madrid? Pois é, essa ideia nasceu no encontro passado, lá na Alemanha. Nós estávamos reunidos, né, o pessoal que organiza os encontros, né, e a ideia nasceu assim: puxa vida, será que não seria legal fazer na Espanha? E era uma coisa que eu já estava, assim, colocando diante de Deus, né? Puxa, se um dia a gente pudesse fazer isso na Espanha, né? Seria legal, né? Então, aí o Anderson falou: vamos lá que eu te ajudo. Aí o João da Bélgica falou: vamos que eu também te ajudo e tal. Aí a gente ficou encorajado e a gente não quis perder a visão do encontro, porque o encontro, na verdade, é isso, é para juntar os missionários brasileiros que estão aqui na Europa, né, há muitos anos, e alguns deles, inclusive, assim, já cansados, um pouco desanimados, né, e às vezes até abandonados, né, e realmente esse encontro veio suprir essa necessidade que inclusive eu fui um deles, que estava aí meio aí abandonadão, né? Mas foi muito legal. Então, a ideia nasceu daí. Vamos fazer na Espanha? Vamos fazer na Espanha. Deus foi bom, Deus foi tremendo com a gente. Ele abriu as portas desse lugar maravilhoso aqui. Verdade, lugar bonito mesmo. Na Serra de Guadarrama. Eu quero até animar os nossos irmãos portugueses, né? Vocês que estão aí em Lisboa, no Porto, no Algarve, né? Existe uma grande possibilidade de a gente repetir esse encontro o ano que vem. Então eu já quero deixar aqui já um convite para vocês já orarem, e se Deus preparar, quem sabe a gente pode estar aqui o ano que vem outra vez, né? E mais que nada, a ideia é continuar, né? Continuar, porque é europeu, né? É europeu, mas com Portugal é uma coisa interessante, porque a gente não vê Portugal como um outro país, assim, a gente vê Portugal como um primo irmão, né, que está aí do lado, né, e tanto é que o Anderson nos ajudou muito aqui também no encontro da Espanha. Eu acredito que esse encontro é um projeto de Deus e tem funcionado até agora. Eu estou super feliz, sobretudo porque nós não esperávamos que nós teríamos assim uma participação massiva. É o nosso 5º encontro e esse é um encontro que a gente teve mais participantes. Então realmente tudo está saindo redondinho, abençoadinho. Estou muito feliz mesmo. Isso aí. E finalizando então, a gente um recado para a igreja em Portugal, um versículo, você quer dizer? Um versículo. Um versículo bom para hoje, que eu queria deixar para os nossos irmãos portugueses. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 fala assim, que tudo que a gente faz para Deus, toda a nossa obra, todo o nosso trabalho, não é vão, porque a gente faz para Deus, sabe?
e Ele vai nos recompensar. Eu sei que os irmãos portugueses, quando tem que vir para a Espanha, fazem um sacrifício, fazem um esforço, mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Tudo que vocês fizeram, que vocês vão fazer, né, não é vão no Senhor. Tudo isso é para a glória do nosso Deus e para o engrandecimento do reino dele aqui na terra. Muito obrigado, Roberto, então, por nos conceder esse tempo. Eu é que agradeço. Sou muito grato. Gente, um grande beijo. Tchau. Até mais. Estamos aqui agora com o João Rocha, missionário lá na Bélgica, grande irmão, assim, camarada, assim, nosso. Uau. Tá lá na Bélgica, né, fazendo... Há quantos anos você tá na Bélgica? Eu estou na Bélgica, na Europa, há pelo menos 15 anos. 15 anos. Tempo demais. Eu moro na Bélgica, o nosso chamado é não somente para o país, para a Bélgica, mas nós temos um ministério pastoral, missionário, ao redor da Europa, que é a razão de estar desse pequeno projeto, nesse encontro nosso, para promover unidades de pastores e missionários que trabalham nos campos da Europa. Qual foi a sensação de estar organizando esse encontro e Madrid, né? O Roberto já falou pra gente, explicou por que vocês escolheram Madrid, né? Mas qual foi a sensação de estar organizando esse encontro? É uma boa pergunta. Nós somos apaixonados pelo continente europeu. E Espanha é muito especial para nós. E Roberto, nosso companheiro, já vive nesse país há mais de 15 anos. E esse está sendo o 5º encontro. E quando nós terminamos o nosso 4º encontro, ano passado, na Alemanha, ele prontamente falou que gostaria de fazer o encontro aqui no seu país. E achamos a ideia especial, porque é um país muito lindo, muito especial. E como quase toda a Europa, uma nação muito carente. Então, estamos no lugar perfeito. Manda um recadinho para a Igreja de Portugal. Igreja de Portugal. Os seus pastores, os seus líderes são pessoas muito especiais que eu e minha família, e muitos, nós os estimamos e temos um carinho por eles muito grande. E sabemos do sacrifício, sabemos do compromisso que eles têm com vocês todos e com Portugal. E eu espero em breve poder expandir a nossa comunhão e visitá-los e conhecê-los. Deus abençoe vocês. Portugal também é outra nação, desculpe, maravilhosa. E nós temos um carinho muito especial por essa parte da Europa, a nação portuguesa. Deus te abençoe. Aí, uma saudação, então, finalizando em holandês. Goeiedag, tot ziens. Isso é. Oi, adeus. Estamos aqui agora com o Anderson, meu pai, um dos organizadores do evento, daqui do encontro de pastores e líderes missionários em Madrid, junto com o João Rocha e com o Roberto Sander. Anderson, pai, qual foi a sensação de estar organizando esse encontro? A gente está participando desse encontro já desde o início, já é o 5º, mas esse ano eu tive o privilégio de ser um dos organizadores, na verdade servindo aos irmãos. Para mim foi muito bom, uma experiência nova, porque você está servindo quantidade de líderes e pastores que estão congregando na Europa. Isso é uma responsabilidade, ao mesmo tempo gratificante, porque você está servindo homens de Deus. E tudo foi muito bom, tudo correu muito bem, graças ao Senhor. Também demoramos cerca de 10 meses para programar esse encontro. O próximo, ano que vem, em agosto, vai ser aqui também, em Madrid, continuar na Escócia. Mas que, para mim, superou todas as expectativas. Já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer, né? Eu estou ajudando ele. Mas pronto, manda um recado então aí para a igreja na Europa. Um recado para a igreja na Europa. Irmãos, a Europa precisa de Jesus. Todo o tom desse encontro foi direcionado para que todos tivessem um peso e um amor pela Europa. E as palavras e profecias que foram ditas traziam informações de que o Senhor ia reacender a chama nesse continente. Então, a importância que todos estejam orando por esse tempo aqui, na Europa, esses encontros que eles vão adiantando para todos. Esse encontro vai se ramificar daqui a um tempo
eles vão ter pequenos encontros em alguns países para que não perca a chama, porque a necessidade é fazer com que os pastores sejam renovados, a fé seja restabelecida para poder lutar contra o nosso arqui-inimigo, mas a palavra diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então esteja orando pela Europa. Muito obrigado por toda a cobertura do Caio, do Pedro, do Paulo Vitor, durante o evento. As palavras foram filmadas, elas vão circular, as entrevistas, muito jóia a dedicação deles. O salário continua o mesmo, entendeu? Não tem nenhum aumento, mas o galardão lá em cima cresceu. Aí. Beijo. Estamos aqui então com o Mr. Bean, vocês podem ver a carinha dele. Estamos aqui com, agora brincadeiras à parte, o Ari, um irmão precioso lá de Campinas, né? Sim, Campinas, São Paulo, presbítero lá. Sim. Vamos fazer então umas breves perguntas para ele sobre o encontro, né, que está acontecendo aqui em Madrid, na Espanha, na cidade de Guadarrama. O que você achou do encontro até agora, no geral? Olha, eu vejo que a necessidade que esses pastores que estão fora de casa há muito tempo, trabalhando, principalmente eu imagino algumas famílias não puderam vir, esposas e filhos, mas eu imagino que quando encontram não só os brasileiros de onde eles vieram, mas como outras pessoas que estão trabalhando aqui também, e que nós podemos ter um tempo de intimidade, de orarmos uns pelos outros. E uma coisa que foi importante dito aqui no início, que isso aqui não é uma instituição, isso aqui nem é um evento denominacional ou de qualquer coisa de caráter dessa forma, mas que foi algo criado para que os irmãos pudessem estar juntos, repartirem, chorarem, rirem, conversarem, matarem saudade, uma coisa informal, que às vezes é difícil se encontrar no meio da igreja evangélica. E é informal, mas ao mesmo tempo é uma informalidade onde o Espírito traz uma palavra muito boa, muito gostosa. Então, mesmo eu que não sou missionário fora, eu me considero um missionário dentro do Brasil, que eu saí de um estado para trabalhar em outro, mas que estou aqui porque Deus me colocou o peso de vir para estar orando por essas pessoas. Eu estou aproveitando muito, me sentindo muito bem. Eu imagino que para eles, e como já ouvi relato disso, que tem sido para eles também algo fundamental. Amém. E manda um recado para a igreja na Europa. Sem dúvida alguma, por isso é que eu estou aqui, e muitos que nem estão diretamente envolvidos em missões, nós cooperamos indiretamente através das ofertas, das orações e das vindas aqui. Sem dúvida nenhuma, Deus vai, como já foi falado aqui hoje, Deus vai levantar essa igreja na Europa, e nós cremos nisso, e cremos que não é só através dos brasileiros de forma nenhuma, mas acredito que nós temos uma ginga que Deus tem dado no meio da igreja hoje, de uma fé, e como nós também entendemos que nós procuramos nos adaptar bem, por isso que Deus tem usado muitos brasileiros, mas enfim, todas as pessoas da Europa, toda a igreja de Cristo, né, independente de língua, tribo, nações, enfim, ela vai crescer muito na Europa. Nós cremos que Deus tem feito isso. Esse fogo que foi extinguido muitas vezes, que ainda foi dito aqui hoje, que existe uma brasa, que se nós colocarmos um capim, uma lenha nova, esse fogo vai alastrar e vai iluminar muitos do mundo inteiro. Então nós temos crido nisso, nós temos investido nisso, muitas pessoas têm investido a vida, e nós indiretamente investido orações e muito na fé. Nós cremos que Deus há de fazer algo tremendo na igreja de Cristo mundial aqui na Vila da Europa, onde se está querendo fazer uma comunidade europeia onde não há divisórias de países e línguas, eu creio que isso já existe no mundo espiritual, no coração de Deus. Nós também estamos ajudando, cooperando para que o reino de Deus seja levantado aqui na Europa, e não haverá mesmo barreira de línguas ou
ou igrejas entre os países e estados, os povos, falaremos uma só língua, a língua da nação cristã, a língua da igreja que Deus está levantando nesses últimos tempos. E isso já começou e em breve nós vamos ver grandes movimentos sendo feitos em toda a nação europeia e até povos que não tiveram algum avivamento, como também foi colocado aqui nessa reunião de hoje, foi muito importante isso, se levantarão e terão avivamentos que nunca tiveram. Povos que nunca experimentarão esse avivamento e haverá um bloco só, de uma igreja, uma comunidade que não vai, inclusive, ser europeia, ela vai ser mundial do que Deus tem levantado nesses últimos dias. Amém. Muito obrigado, Ari, por conceder essa entrevista. De nada. Pronto, aqui agora com o tio Dag, né? Rádio Vitória, Espírito Santo. Vou fazer uma perguntinha aqui para ele. Tio, o que você está achando, né, do encontro até agora? O encontro está muito legal, está muito bom estar aqui com esse pessoal que está aqui na Europa, os brasileiros, os europeus mesmos. Está muito ótimo aqui. Sua expectativa até o final do encontro, qual que De que vai ficar melhor ainda. Fortalecer os laços com os irmãos e de conhecer melhor um pouco as pessoas, sobretudo de um fortalecimento dos vínculos dos que estão aqui. Então, para finalizar, um bando versículo aí, uma palavra assim para a igreja de Portugal. Para a igreja de Portugal, uma palavra para a igreja de Portugal: permanecei. Permaneçam no amor de Deus, permaneçam em Cristo, que é a mensagem de João 15. Estamos aqui agora com o Sandro. Tá mesmo, tem certeza? Estamos aqui com o Sandro lá da Escócia, está em Edimburgo, né? Edimburgo, na Escócia. Na Escócia com a família lá, fazendo a obra de Deus. O que você achou do encontro até aqui? Olha, o encontro todos os anos tem sido assim maravilhoso. Para mim esse encontro está sendo assim, dos 3 que eu já fui, o mais importante, porque desde a primeira vez que a gente estava, do início da reunião, de estarmos juntos ali, eu vi mesmo assim a presença de Deus e as palavras que Deus tem trazido, né? Palavras assim que para trazer realmente um renovo, né? Uma restauração nas pessoas que estão trabalhando no campo, que é muito difícil, né? Quem está na Europa hoje é um lugar muito seco, e isso a gente acaba recebendo essa secura toda, de tanto a gente dá, e a gente fica meio que seco. Então tem sido assim tremendo mesmo, Deus está renovando as pessoas, né? Como que Deus está renovando mesmo o coração das pessoas. Agora uma segunda pergunta, né? Manda um recado aí, pergunta não, você mandar um recado para a igreja na Europa, para os irmãos da Europa, né? Os irmãos da Europa, rapaz, você fala da igreja europeia ou no geral? No geral. Eu creio que Deus tem falado já há alguns anos e recentemente Deus tem confirmado a palavra, né, de que Ele está, eu não vou dizer avivando a Europa, mas despertando a igreja na Europa novamente, né, de uma maneira tremenda. E eu acho que o segredo, ou que se eu fosse hoje um europeu, é tão difícil falar são tantas coisas que você precisa, né, que você depende do Senhor para fazer tantas coisas, mas eu acho que o maior segredo, né, que a igreja na Europa precisa, ao meu ver, é ser mais humilde e receber desses netos, né, que somos nós, os brasileiros, que estão voltando agora, né? Então são vamos dizer, os nossos avós, né, receberem esses netos. E a Europa, ela, pelo menos no contexto que eu estou ali em Edimburgo, no Reino Unido, as famílias, elas crescem e preparam para tirar os filhos de casa muito cedo. Então talvez seja por isso que eles têm tanta dificuldade de receber a igreja brasileira que está chegando na Europa, né? Receber o que a gente tem.
receber o que a gente tem falado. Nós temos muita coisa para aprender com eles, mas eles também precisam muito aprender conosco, né? Porque nós ouvimos o evangelho que eles trouxeram para nós, mas hoje eles estão secos, estão cheios de liturgias, de religião, e a gente está chegando a uma igreja, né, no Brasil, nova, cheia de fogo, cheia de vontade de fazer as coisas, mas é como se o profeta velho e o profeta novo não conseguiram ainda trabalhar juntos. Então eu creio que a igreja brasileira precisa de humildade, tem que ter humildade para qualquer coisa, mas a igreja na Europa precisa disso também, precisa ser mais humilde para receber, né, daquilo que Deus tem, das riquezas que Deus tem, não só no Brasil, mas de outras nações. Amém. Estamos agora aqui com Liege e Otimar. Hoje vamos começar uma entrevista, né? Agora vamos fazer uma entrevista, acabou a reunião agora, né? Otimar veio de Florianópolis, é isso mesmo? É isso mesmo, veio de Florianópolis, e Liege também são pais da Nadege, vocês conheceram em Portugal. Vou fazer 2 perguntas então para eles. O que você achou do encontro até agora? Para nós foi um renovo, foi bênção, recebemos palavra do Senhor e realmente foi um momento que Deus preparou para nós, né? Aqui na Espanha, não estava no nosso programa estar aqui, né? Deus nos trouxe até aqui e foi um tempo muito abençoado por Deus, de renovo realmente da nossa vida e de um direcionamento para o futuro. Eu tenho a dizer que foi uma das maiores bênçãos que nós como família recebemos. Sabemos que isso é o início de uma grande jornada que temos pela frente, mas estamos felizes porque temos a certeza que Deus está conosco e vai continuar conosco. Deixa uma mensagenzinha então para a igreja em Portugal. Quero dizer que fomos muito bem recebidos em Portugal, pela igreja em Portugal. Os irmãos são uma bênção, né? Moram no nosso coração, queremos retornar a Portugal, né? Queremos, de uma certa forma, contribuir também com a igreja em Portugal de alguma forma, né? E dizer que fomos muito edificados pela vida da igreja de Portugal. São irmãos muito amados que realmente vão estar nas nossas orações e nos nossos corações. Amém. Quero dizer assim que foi uma alegria muito grande estar com a igreja em Portugal. Quero dizer para os meus irmãos, minhas irmãs, para ficarem firmes no Senhor. Esse Deus maravilhoso que tem feito maravilhas no meio de vocês. Vocês nunca deixem assim, de lembrar as grandezas que Deus tem feito e vai fazer. Espero estar brevemente com vocês, tendo um tempo aí de alegria, de acolhimento, de muitos trabalhos manuais. Vamos ficar assim, cada dia mais felizes em estar orando por esse tempo. Eu queria mandar um abraço especial para o meu amigo Martin. Estamos aqui agora com o irmão lusitano, Miguel Silva. Sim. Vai fazer aqui a nossa agora parte portuguesa da entrevista, né? Miguel, o que você está achando do encontro até agora? O encontro vem a surpreender-me pela positiva. Tem sido um tempo muito edificante, extraordinário e recomenda-se a todos que estão a ver e que puderem estar, e que não devia ser somente estes poucos dias que estamos aqui, devia ser muito mais, sem dúvida, sairíamos muito mais cheios, edificados, tanta coisa boa que está a acontecer, que sem dúvida gostaríamos que todos vocês estivessem aqui. Sua primeira vez aqui, né, Miguel? Isso é verdade. E pretende voltar mais vezes nos próximos encontros? Sem dúvida, se Deus permitir, não faltarei nenhum. Amém. E agora, um recado que você vai dar para a igreja na Europa? A igreja na Europa, no geral. A igreja na Europa precisa de se voltar para Cristo e deixar que Cristo seja Senhor na Europa e deixar que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer na Europa com toda a liberdade, sem qualquer restrições. O versículo deixa assim. Um versículo que me acompanha desde pequenino. Abre a tua boca e eu te encherei. Então, que possamos abrir a nossa boca com a palavra de Deus para a Europa,
não somente profeticamente, mas ensinando às nações os princípios da palavra de Deus, porque temos vivido numa Europa que antigamente vivia os princípios da palavra de Deus, os valores da palavra, e que neste momento não estamos a viver e que precisamos voltar-nos novamente para Deus e para os seus princípios. Oi, gente, sou Afonso Xerene, moro aqui na Espanha, sou brasileiro, estou aqui já há 33 anos e é um prazer poder falar com vocês. Alfonso, né? Bom, Afonso, em português, né? O que você achou do encontro, o dia de hoje, no caso? Eu cheguei hoje aqui e, claro, tem alguns já que já se conhecem já há muitos anos. Eu acho que é algo excelente essa construção de pontes. Tanto dos brasileiros que possam vir aqui animar o pessoal da Espanha, como também essa ponte com os portugueses, com Portugal, né? Eu mesmo, aqui mesmo, desde a Espanha, nós, por muitos anos, investimos em Portugal. Cada 3 meses eu ia a Portugal, entendeu? Levando equipes para lá, fazendo evangelismo, abrindo obras novas. Então, ter esse intercâmbio com vocês, Espanha, a gente lá, é muito legal, cara. E um recado, então, que você vai mandar agora para a Igreja de Portugal, um recado assim, um versículo, alguma palavra que você tenha de motivação para a Igreja, alguma coisa assim. Tá legal. Olha, eu acho que, às vezes, pelo menos na minha experiência, com Portugal, as pessoas se sentem que estão lá no cantinho, escondidos na Europa, como esquecidos, entendeu? Que não pinta nada, que aquilo ali a gente pode fazer muita coisa. Eu acho que é hora já de mudar esses conceitos, entendeu? Acho que Deus vê vocês muito diferente do que outros veem, ou vocês mesmos se veem a si mesmos. O potencial e a herança e o selo de Deus na vida de vocês é igual a qualquer outro que Deus também colocou esse selo. Então, não pensem pouco de vocês mesmos. Vocês têm muito que acrescentar aqui. Nós, como missão, como Jocum, inclusive estabelecemos uma base próximo à fronteira com Portugal, em Cáceres, na cidade de Cáceres, para criar esses laços mais fortes que os portugueses pudessem vir à Espanha, fazer evangelismo, ministrar a igreja, mostrar que eles também têm uma voz e dons para poder acrescentar aquilo que nós precisamos. E eu quero animar vocês, vem, faz missões, sai daquele cantinho, escondidinho, mostra para o resto da Europa que Portugal está aí e existe. Que Deus está com vocês. Amém. Estamos aqui agora com o Bruno, outro português. Já falamos com o Miguel, né? Vocês lembram? Agora estamos com o Bruno. Vamos fazer então uma perguntinha simples. O que você está achando do encontro? O encontro para mim está a ser muito especial. Para mim, no meu coração, estarmos a conviver com todos os irmãos, estarmos a partilhar a palavra do Senhor e que é sido daqui cheio mesmo da bênção do Senhor. Eu e todos os meus irmãos. Qual a sua expectativa para o resto do encontro? O resto do encontro, coisas especiais vão acontecer. Vão sair grandes coisas aqui e acredito que ao fim deste dia vai acontecer ainda mais coisas especiais dentro de nós. Estou aqui com o Luke, ele é inglês, né? Mora na Inglaterra. Where was born? Harrow, na cidade de London, near from London, perto de Londres, né? Então vou fazer 2 perguntas para ele, né? Vou perguntar em português e ele vai responder em inglês, depois vai ter uma tradução aí. O que você tem achado do encontro até agora? What do you think about this meeting until now? Well, I've really enjoyed it so far. Eu estou gostando muito desse encontro. Particularly because you are able to see missionaries from around Europe. Porque eu estou vendo muitos missionários ao redor da Europa. Therefore, I'm able to get a broader perspective on what God is doing. E o que em si nós podemos ver o que Deus está fazendo ao redor dessas nações. And I see that I'm a small fish in a big pool. Eu estou me sentindo como um pequeno peixe dentro de uma grande piscina. And able to pray for people. Eu quero orar pelas pessoas. Like Jamay teaching has been amazing for me. O que o Jamay está nos ensinando é maravilhoso. Especially just recently, just now he was talking about allowing God to be our everything.
especialmente no que Deus nos dá tudo que nós precisamos. And relying only on Him. Apenas olhar para Ele, somente perceber a Deus em tudo. Not even the little bit that we have everything on Him. Not just, não apenas pequenas coisas, mas em tudo. But everything, yeah. Tudo. So that was brilliant, really good. Okay, second question now. Say some words for the church in Europe and in Portugal. I just want to pray God's blessing over you. I want to pray that you'd be able to move by the power of the Spirit. Eu quero dizer que Deus abençoe vocês e que vocês possam mover através do poder do Espírito. I command His anointing upon you. Que venha a unção de Deus sobre vocês. I command His discernment. Que venha discernimento sobre vocês. That you would be able to know and discern God's will for your life. Possam discernir a vontade de Deus na vida de vocês. And the right timings. No tempo certo. Yeah. So God bless you. So Deus te abençoe. Estamos aqui com o pastor Jamê, lá de Jundiaí, São Paulo, que vamos fazer aqui 2 perguntas para ele, né? Quase 3, né? Jamê, o que você tem visto de Deus aqui nesse encontro? O que Deus fez nesse encontro agora em Madrid, esse segundo dia? Esse encontro tem sido muito forte para mim, no sentido de revelação de Deus, mas não somente revelação de Deus direta, mas revelação de Deus na vida dos irmãos. Eu tenho visto assim pessoas com muita sede de aprender, com muita sede de viver o que Deus tem falado. Então tem sido muito importante para mim esse aspecto. Qual a sua expectativa, querendo uma pergunta a mais, qual a sua expectativa até o final do encontro? Bem, esse encontro ele surgiu de uma necessidade de fazer uma aproximação entre os pastores e missionários aqui na Europa. E a minha expectativa é que os irmãos saiam daqui com agenda marcada para um visitar o outro, para um cuidar do outro. Essa é a minha expectativa. Então, finalizando então, um recadinho para a igreja na Europa, para a igreja de Portugal, que vai assistir você. Bem, uma palavra que eu dou é que a igreja deve ter ânimo para voltar a ser o que ela era. Essas nações europeias, elas foram colonizadoras, foram descobridoras, e há um mover de Deus nesse sentido, de despertar a igreja europeia, não para colonizar, mas para descobrir novas portas, entrar novas portas e ajudar a igreja em nível mundial. Então, o que eu quero dizer para a igreja portuguesa, a igreja da Europa de maneira geral, é confie em Deus, lança os cuidados na mão do Senhor e se disponha a ser usada por Deus em todas as outras nações. Essa é a minha palavra. Amém. Estou aqui com o Christian Romo, um precioso pastor lá do Chile. Pastor, assim, irmão forte, assim, que é bênção, falou nesses 3 dias conosco, esteve aqui pregando, né, a palavra, que foi muito bênção. Uma pergunta assim, qual é a sua expectativa para o crescimento da igreja na Europa? Bom, estes dias ha sido uma mostra de lo que o Senhor quiere fazer nesse continente. Nós sabemos que Europa chegou a ser um dos continentes menos evangelizados, mas agora o Senhor está operando, especialmente na Espanha e em outros países. E eu creio que o Espírito Santo está falando de que vai haver um tempo novo para a Europa. E eu acredito que vai ser assim. Vêm dias tremendos para este continente, porque há um grande número de servos de Deus que está trabalhando e orando para que isso aconteça. Mais uma pergunta é, o que você tem a dizer sobre esse encontro que aconteceu aqui em Madrid? O que você achou? Eu creio que foi um encontro chave, porque Deus nos falou que era bom juntar todos os irmãos que estão ligados com um ou outro ministério, e isto vai fazer que
a coisa seria muito mais forte no sentido da operação, da ação da igreja neste continente. Eu creio que este encontro foi muito importante em quanto a relacionamentos, em quanto à palavra do Senhor e aos desafios que temos para frente. Amém. Muito obrigado, Bispo Romulo, por nos ceder esse tempo. Amém. Adeus, pessoal. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Bom, irmãos, estamos aqui no final do encontro, indo para casa. A coisa mais difícil foi parar o Vince para entrevistar ele. Tá? Foi complicado. Eu tive que roubar ele aqui agora, mas, no bom sentido. Mas, irmãos, eu queria deixar que o Vince compartilhasse conosco rapidamente o que Vince, para você, esse encontro, quinto encontro, significou. Dá uma palavra para nós. Primeiro, minha gratidão à igreja em Portugal, o meu amado Anderson e a Tânia. A gente tem dado uma referência para a igreja em Portugal como uma família. A gente tem conseguido mudar um conceito que na Europa não é possível a gente estabelecer a vida da igreja. É possível. E o Anderson está tornando isso possível. Claro que a gente tem que respeitar as coisas europeias. Está ficando até um pouco mais europeu, mas é bom porque a gente aprende isso junto. Lá de ser melhor não sair, porque Deus está nos ensinando isso. Quanto ao encontro, quinto encontro, penso que Deus fez por isso. Tem coisas sempre que é uma batalha antes, ele sabe, os demais irmãos da organização, nós que estamos mais à frente, a batalha é grande, o inimigo investe, ele tenta que esse encontro não aconteça, mas tem 5 anos que ele aconteceu. E eu creio que Deus vai nos permitir cuidar de mais pastores, o encontro foi bem focado, eu creio que Deus aproveitou bem todas as oportunidades. É um encontro de um tiro curto, aí não tem tempo para nada, correria. Mas louvado seja o Senhor, porque Deus tem usado esse tempo para nos falar. Quebrantamento, palavra, testemunhos, muitas coisas acontecendo nas mesas, nos quartos, nos corredores, na comunhão. Então, na realidade, não é uma conferência. É um tempo de relacionamento e de Deus nos curar. E é isso que Deus fez conosco nesses dias. Orem para que Deus continue nos mantendo juntos. Não somente eu e o Anderson, mas muitos homens que estão orando pelas nações. E eu quero ser um deles. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Obrigado, Vince. Valeu, gente.